Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Vamos juntos até às 14 horas com o nosso Tarobá Notícia. As nossas equipes já estão espalhadas por toda a cidade com as últimas informações do dia. Luciane Miyazaki está chegando com o destaque do Tarobá Notícia dessa segunda-feira. Muito bom dia, Luciane. Olá, bom dia Cid, bom dia a todos. Nós estamos aqui no Ministério Público, que está acontecendo uma reunião aqui com a Promotoria de Saúde, também representantes da 17ª Regional de Saúde. Sabe qual o assunto? Novo coronavírus. E dessa reunião podem sair algumas medidas preventivas aqui para Londrina. Os destaques, os detalhes aí daqui a pouquinho. Ok, Luciano, muito obrigado pelas suas informações. Temos também Heloísa Pedrosa em outro canto da cidade com informações, com destaque do Tarobá Notícia de hoje também. Bom dia para você também, Elô. Bom dia, Cid. Bom dia a todos. Há uma grande preocupação com a contaminação nas unidades prisionais. E a gente fala sobre as medidas de prevenção e controle do novo coronavírus entre os presos. Daqui a pouco eu trago as informações. Obrigado, Heloísa Pedrosa. E olha, e você vai ver também aqui no Tarobá Notícia. 2 veículos caem em barranco neste final de semana, próximo a Guaravera. Uma das vítimas morreu no local. Moto pega fogo depois de acidente em Biporã. Câmeras registram jovem sendo executado por quadrilha na região de Maringá. As imagens são chocantes. Bandidos furtam e até efetuam disparos de arma de fogo em escola na região norte aqui de Londrina. E as informações do esporte, claro, com Rafael Sanches. Já avise todo mundo por aí, avisa a vizinhança, porque o Tarobá Notícia já está no ar. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Até as 2 da tarde estaremos juntinhos aqui no Tarobá Notícia. Olha, bares e restaurantes de Londrina já começaram a sentir o impacto da pandemia, né, do novo coronavírus. A queda no movimento no final de semana superou os 20% no comércio, com os efeitos, pessoal, e ainda chegaram até a CIL, né? Chegaram até a CIL, que cancelou algumas reuniões e eventos também. Roda para nós. O assunto tá na boca do povo. Novo coronavírus. Todo mundo sabe, mas tem gente ainda bem despreocupada. Vai esquentar a cabeça por quê? Né? Então não mudou nada na rotina? Não mudou nada pra mim, não. A maioria está com um pouco de medo, mas nada que mude drasticamente a rotina. A gente tem que lavar a mão todas as horas, não ficar tendo contato, beijando, abraçando. Estamos tentando mudar, né? Já evitar aperto de mão, lavar bem as mãos, né? E evitar aglomeração. Tem que lavar bem as mãos com gel e não deixar a casa muito fechada, né? O comércio de Londrina ainda não sentiu o impacto da nova pandemia, mas já se prepara para encarar mais uma crise. Ainda não houve o impacto, mas estamos esperando que haja esse impacto. Então, por isso que a gente precisa ter muita prudência agora nesse momento, para a gente ter esse impacto o mínimo possível. Preventivamente, todas as reuniões e eventos da ACIL da semana foram cancelados. Essa semana a gente está evitando aglomerações, a gente está com bastante cautela, orientando também para ter muitas higienizações nas mãos, principalmente, álcool em gel em todas as lojas. O setor de bares, restaurantes e lanchonetes já vem sentindo o impacto dessa pandemia do novo coronavírus. No último fim de semana, por exemplo, a queda no movimento foi de 20% a 30%. Principalmente nos estabelecimentos que ficam nos shoppings. Preocupa, porque as contas não param de chegar. A folha de pagamento, as contas dos fornecedores. Então é uma preocupação grande para
para o setor de bares e restaurantes. A Abrazel recebeu esse documento da Secretaria Estadual de Saúde na última sexta. Segundo ele, não se justifica a suspensão ou cancelamento de atividades no Paraná, até porque são 6 casos confirmados, todos importados. Nós reforçamos as mesmas orientações que a Vigilância Sanitária tem exigido, que é a higienização das mãos antes de mexer nos alimentos, uma ventilação melhor nos bares e restaurantes, para que possa não ter uma aglomeração tão grande de pessoas nesse local. A gente entende, né, os empresários no formato geral, no geral, né, estão preocupados ali com o prejuízo que vão ter, que já estão tendo. Mas a gente entende também que saúde em primeiro lugar. Então a gente começa a ver noticiários em todo o território mundial, pessoal, todo mundo cancelando isso, cancelando aquilo, cancelando inúmeros eventos, tendo prejuízo mesmo. A preocupação é que o coronavírus se alastre, né? Que a Covid-19 se alastre para o mundo afora aí. E claro que aqui na nossa região a população já começou a se precaver, evitando alguns lugares, com medo até. E a gente, claro, pessoal, no Tarobá Notícias de hoje a gente vai repercutir muito esse caso, tá? E nós, inclusive, vamos atualizar agora os serviços e os eventos que foram suspensos ou cancelados para evitar a aglomeração de pessoas por conta do coronavírus, né? No Paraná, há 80 casos suspeitos, 6 pessoas testaram positivo. E para falar um pouco mais a respeito desse caso, desse assunto, a Juliana Lucília está chegando aqui ao vivo nos estúdios já do Tarobá Notícias. Juliana, muito bom dia para você no meu relógio antes do almoço. Então, bom dia. Ô Ju, o que você tem de novidade? Bom dia para o pessoal em casa também. O que você tem de informações a respeito desses cancelamentos, eventos? Quantos já foram cancelados? O que a população pode esperar daqui em diante nos próximos dias? O que a gente vai trazer agora? Só para as pessoas terem uma ideia, a gente preparou, então, ali uma lista de eventos que já foram suspensos ou cancelados aqui na cidade e também em todo o estado. Porque o que a gente tem acompanhado, Cid, é um movimento realmente de preocupação para evitar o pico da doença, né, que a gente fala, isso pode acontecer, as autoridades de saúde já estão falando isso, que realmente esse pico da doença, como no exemplo da dengue, isso realmente pode acontecer daqui 40 a 45 dias. Então, qual é o momento? É a prevenção. Então, por isso, alguns eventos, então, já estão sendo cancelados e outros adiados, justamente para evitar a aglomeração, porque as autoridades de saúde, a gente volta a reforçar, estão falando aí para evitar a aglomeração com 150 pessoas, acima de 150 pessoas. A gente preparou, então, a tela, os eventos suspensos ou cancelados. O Hospital Evangélico de Londrina, então, ele suspendeu as visitas aos pacientes. Acompanhantes nos quartos serão autorizados apenas para pacientes graves, menores de 18 anos e para idosos com 60 anos ou mais. Santa Casa de Cambé suspendeu as visitas e tem avaliado cada caso para a liberação de acompanhantes. Esse efeito também tem afetado as missas, as celebrações religiosas. Catedral de Londrina suspendeu todas as reuniões até 29 de março, quando deve ser reavaliada, então, a situação. As missas continuam em horários normais, com aqueles cuidados indicados anteriormente de não se abraçar ou pegar nas mãos. Ainda a gente não tem uma informação confirmada se as missas também podem ser suspensas nesse momento. Agora nós vamos falar das universidades. A Universidade Estadual de Londrina suspendeu, então, os eventos acadêmicos e culturais. Não há prazo para o fim da medida. Ainda não há informação confirmada se a Universidade Estadual de Londrina deve suspender as aulas. Por enquanto, somente os eventos acadêmicos. Nós, inclusive, estamos em contato direto com a Universidade Estadual de Londrina, tentando atualizar essa situação. A Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aí sim, já suspenderam as aulas por 2 semanas. E as escolas municipais e estaduais, Ju? Exatamente o que eu vou trazer agora. Uma medida que um município aqui do Paraná, uma cidade do Paraná já adotou é suspender as aulas municipais. Quer ver só? Em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, então, no oeste do Paraná, a prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal de ensino a partir de terça-feira e terá duração de 15 dias. Tem, então, um prazo aí de 15 dias, no máximo, essa suspensão das aulas em Foz do Iguaçu. Pelo que a gente está acompanhando, Cid, no noticiário, enfim, com as nossas fontes, é o primeiro município que está, então, adotando essa medida de realmente suspender as aulas nas escolas municipais. Os municípios, as secretarias de educação têm aguardado, então,
uma recomendação do Ministério, não da Saúde, não só da Saúde, mas também da Educação em relação a isso. A gente tem trazido, né, a secretária de Educação para falar sobre isso, a gente está acompanhando de perto toda essa situação. Aqui em Londrina ainda não há informação, então não há confirmação sobre a suspensão das aulas, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Por enquanto, né, Ju, porque assim, a gente percebe que a cada instante, a cada minuto tem mudança diferente, né? As autoridades entendem de uma forma, suspende isso, suspende aquilo. Então, a cada minuto a gente vai estar trazendo informações atualizadas para o pessoal de casa, né? Por enquanto, nada, mas pode ser que daqui meia hora você volta aqui já falando assim de, mudou tudo, acabou suspendendo. Sim, nesse momento as autoridades de saúde, não só daqui de Londrina, mas de todo o estado, estão reunidas, né, para trazer novas informações e trazer as medidas que devem ser adotadas a partir de agora com o avanço aí, infelizmente, da doença. E a gente ainda vai mostrar para você aí de casa que isso tem afetado todas as áreas, todos os serviços, né? Tenho agora aqui para vocês a Assembleia Legislativa, então, do Paraná, que suspendeu por 30 dias o acesso à população ao prédio. Ou seja, somente os servidores, os deputados vão ter acesso ao prédio. As outras pessoas comuns, enfim, que acompanhavam as sessões, ninguém mais pode entrar no prédio, então, da Assembleia Legislativa. E o coronavírus tem afetado também o mundo do esporte. Grandes eventos, disputas, campeonatos, a gente tem acompanhado. Olha só o que aconteceu. Os jogos da 11ª rodada do Campeonato Paranaense foram com portões fechados nesse fim de semana. O Rafael Sanches, inclusive, trouxe essa notícia aqui pra gente. Então, realmente, os campeonatos, a 11ª rodada do Campeonato Paranaense foi realmente com portões fechados. Ainda não se sabe como é que vai ficar a fase do mata-mata, se também vai ser com portão fechado ou não. Todos os campeonatos, então, organizados pela CBF também já foram suspensos por tempo indeterminado. Confederação Brasileira, então, de Futebol, já foram aí, esses campeonatos já foram suspensos por tempo indeterminado. E, por último, então, as competições dos Jogos Abertos do Paraná, a fase municipal que aconteceria em Cascavel, também já foram suspensas. Cid. Ok, Juliana, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. A qualquer momento você volta, né, Ju? Então, essa é uma situação que demanda nossas equipes estarem espalhadas por toda a cidade, praticamente 24 horas aqui na redação, para a gente estar atualizando o pessoal de Londrina e região. Daqui a pouquinho, então, eu vou voltar, Cid, com novas informações, principalmente em relação a fake news. A gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Flávio Santana, que é médico epidemiologista da 17ª Regional de Saúde. Ele vai estar esclarecendo, inclusive, as dúvidas dos nossos telespectadores sobre o novo coronavírus. Ok, Ju, obrigado. Até daqui a pouco, então. Olha, e como o Ministério Público pretende agir nas recomendações para evitar a propagação, né, do novo coronavírus? Vamos falar ao vivo com a Luciane Miyazaki, tem mais informações para a gente. Luciane, está tendo uma reunião nesse exato momento, né? Terminou essa reunião? Você já tem uma posição para o pessoal que está acompanhando o Tarobá Notícia? Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. Ainda não. Essa reunião aí ainda continua, está sendo realizada entre Ministério Público e representantes da 17ª Regional de Saúde. E o assunto principal é exatamente esse, um novo coronavírus. O que deve ser feito daqui para frente? Como Londrina vai se comportar diante aí da possibilidade de casos confirmados? A gente ainda não tem. Mas como que a cidade vai se preparar? Como que ficam os eventos? A Expo Londrina, por exemplo, que é o assunto aí nas redes sociais, essa polêmica, cancela, não cancela, suspende, não suspende, por enquanto está mantida aí para o dia 9 de abril até 19 de abril. Mas aí fica, será que é um bom momento ou não? Outros eventos que também estão sendo realizados normalmente na cidade. E aí, esse é o assunto dessa reunião. A gente aguarda o fim dessa reunião até para saber que medidas devem ser tomadas e o que vai acontecer, principalmente com a Expo, né, que é a maior aqui, exposição agropecuária do Paraná. A gente aguarda, então, o posicionamento da promotora Suzana de Lacerda ou então da Maria Lúcia, chefe do núcleo da 17ª Regional de Saúde. Ainda hoje, se tudo der certo, a gente traz as informações. Aproveito para atualizar a situação do novo coronavírus em Londrina. Realmente, a gente não tem nenhum caso confirmado, mas o número de casos suspeitos aumentou. Até a sexta-feira, a gente tinha 9 casos suspeitos, agora são 11. 2 casos que surgiram no fim
fim de semana. Um deles, inclusive, é um rapaz que estava hospedado num hotel aqui da cidade, apresentou sintomas e acionou o SAMU, que foi até lá. E aí, então, mais esse caso suspeito. Ele não teria viajado para fora do país. No entanto, disse que teve contato com pessoas que vieram do exterior. Então, temos 11 casos suspeitos por enquanto. Durante essa tarde, hoje, serão várias reuniões aí da Secretaria Municipal de Saúde com representantes dos hospitais, também de outras unidades de saúde, realmente para discutir o quê? Novo coronavírus e o que vai ser feito, medidas preventivas, ações e como, se surgir aí um caso confirmado, como que eles vão recepcionar esse caso. Por enquanto, essas reuniões são fechadas também, assim como essa no Ministério Público, e uma coletiva deve ser marcada, então, para amanhã. Eu volto ainda nessa edição com mais informações sobre isso e muito mais, Cid. Ok, Luciane, mais uma vez, muito obrigado aí pelas suas informações também. Então, essa reunião persiste ainda. Daqui a pouco a Lu volta com mais informações. Caso a gente consiga trazer, consiga colocar alguém ao vivo para falar aqui no programa, pode ter certeza que as nossas equipes estão lá aguardando terminar essa reunião, Até porque já são aqui no meu relógio 12:05. Pode ser que na hora que o pessoal saia para fazer esse almoço, se é que vai ter o almoço aí, Porque a situação demanda realmente uma preocupação muito, muito grande. Então, caso o pessoal saia para o almoço, as nossas equipes já estarão lá na rua, na frente do Ministério Público, para tentar gravar com alguém lá e colocar ao vivo aqui, Então, o pessoal tem prioridade total. A gente pode estar com outra matéria no ar aqui, mas pegou alguém lá para falar, a gente já corta a matéria aqui e vamos para cima. Prioridade total para a informação, porque realmente é um assunto que chama muita atenção. E para tirar as dúvidas aqui nos estúdios, recebemos o pessoal... só o Flávio, O Flávio aqui, o Flávio Muzi Santana, que é médico epidemiologista, pessoal da 17ª, tá? Ele vai falar conosco a respeito e tirar algumas dúvidas pra gente. Inclusive, a Juliana continua aqui comigo, Pra gente bater esse papo com o Dr. Flávio Santana. Doutor, boa tarde pro senhor, muito obrigado aí pela presença nos estúdios aqui do Tarobá Notícias. É um prazer, boa tarde a todos os telespectadores da TV Tarobá. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, doutor, por ter atendido então o nosso chamado para tirar e esclarecer então as dúvidas dos nossos telespectadores. A gente estava comentando agora há pouco, doutor Flávio, no início dessa edição, sobre os eventos, então, que estão sendo cancelados ou suspensos, movimento que a gente está vendo em todo o Brasil e também aqui no Paraná, em Londrina. Qual é a recomendação hoje das autoridades de saúde em relação à aglomeração? O que deve ser evitado? Acima de quantas pessoas deve ser evitado, então, esse tipo de situação? A recomendação que se trabalha hoje, isso é bom a gente lembrar que a situação pode mudar dia por dia. Posso estar falando uma coisa aqui agora e a gente tem um caso confirmado ou não no final da tarde, Então, a gente trabalha hoje com eventos até 100 pessoas, tem a recomendação de continuarem sendo mantidos os agendamentos, o calendário, o funcionamento. E, acima disso, se considerar, e aí é claro que, como a gente viu na reportagem, essas outras questões locais, elas vão ter que ser discutidas com as autoridades locais, dependendo do momento. Enquanto a gente não tiver transmissão local sustentada, como a gente fala, que a gente tiver a passagem confirmada de pessoa a pessoa aqui no nosso município, ainda a gente está num estado de alerta, Então, assim, não há necessidade de pânico, mas a gente tem que reforçar as medidas preventivas. E aí, esses eventos locais, eles precisam ser discutidos, como está acontecendo no momento, com as autoridades locais, discutir os prós e contras. E aí, como a gente falou, de repente, a gente tem uma decisão de se manter no momento e amanhã mudar. A gente tem que ter isso bem claro. Então, nós estamos prestes a poucas semanas de um dos eventos que mais chama atenção aqui na cidade de Londrina, que é a Expo 2020. Entendeu? Atrai pessoas do Brasil inteiro, até fora do país. Então, a gente já está tendo essa reunião, com certeza nessa reunião agora com o Ministério Público deve estar sendo discutido isso, Existe a possibilidade de cancelamento da Expo? Existem muitos fatores para ser considerado. A gente tem que... A epidemia, a gente trabalha com o inesperado, A gente não tem um script pronto, O nosso inverno ainda tem um tempo até acontecer e muito vai depender do sucesso das medidas de prevenção, no primeiro momento, e de isolamento e de outras medidas técnicas que a gente toma quando tem um caso suspeito, para caso ele venha a ser confirmado, não ter transmissão secundária na nossa localidade. Então, assim, na verdade, hoje, essa resposta a gente não consegue dar. E é claro, isso aí as autoridades vão ter que pesar, não está na minha alçada decidir, mas eu penso que se o inverno ele antecipar
diferente do ano passado, talvez a gente vai ter um cenário preocupante. Se o inverno ele demorar um pouco mais, como aconteceu no ano passado, de repente essa situação ela vai demorar um pouco mais para ficar preocupante como ficou em outros países. Mas isso vai depender do desenrolar dos próximos dias. Um ponto interessante é que nós estamos tendo o retorno de muitas pessoas de outros países que estavam em intercâmbio, ou estavam a negócios, ou trabalhando, e que os países como a Itália, a Alemanha estão recomendando e às vezes até colocando a pessoa para, vocês têm que retornar, o intercâmbio encerrou. Então, nós temos um período de 2 semanas crítico, e quando essas pessoas estão retornando, e as autoridades, nós estamos orientando o isolamento para quem precisa, coletando o exame de quem tem indicação, e aí vai depender dessas medidas para a gente saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Doutor Flávio, só antes da gente, rapidinho, para falar um pouquinho de fake news, o que está rolando aí nas redes sociais, só responde uma pergunta aqui que tem chegado com bastante frequência à redação e é uma dúvida nossa também. Por exemplo, festa de aniversário com criança, com pessoas, com convidados acima de 100 pessoas ali na lista. Festa de casamento, por exemplo, 150, 200 pessoas. Nesse momento também deve ser suspenso ou não esse tipo de evento? A gente tem algumas hipóteses, por exemplo, o Japão ainda não tem publicações consistentes, mas como eles têm o hábito de não se cumprimentar de forma mais calorosa como nós, latinos, né? Existe uma hipótese que lá a transmissão tenha sido mais dificultada por conta disso. A orientação que a gente coloca hoje que esses eventos não necessariamente precisam ser cancelados nesse momento. Mas as pessoas que estiverem doentes, apresentando algum sintoma, essas sim precisam ter um resguardo e não comparecerem a esse local para não colocar outras pessoas em risco. Né? E se caso acontecer dos sintomas aparecerem durante a festa, utilizar os padrões de higiene necessários para evitar que outras pessoas se contaminem. Ou seja, esse tipo de evento não precisa ser cancelado, no entanto, quem aí vai estar, quem está doente, enfim, precisa tomar uma série de medidas e evitar essas medidas, esse tipo de local, né? Evitar essa aglomeração. Essas medidas elas são tomadas quando a gente tem transmissão local, que a gente fala sustentado, quando a gente já tem conhecimento de que tem pessoas doentes passando para outras pessoas doentes e que pegaram a doença aqui mesmo. Então, por enquanto, todas as suspeitas são de casos que vieram de fora. Tá bom. Doutor Flávio? Inclusive, doutor, estão perguntando para nós aqui, né? Estão mandando mensagens. Qual que é o prazo de validade do álcool gel para quem compra de galão? O galão grande, ele tem que seguir as recomendações do fabricante, né? Geralmente é em torno de 6 meses, mas isso depende muito da forma como ele é acondicionado. Então, se ele pegar muito calor, a luz, seja ambiente ou solar intensa, ou ele ficar aberto, ele vai perder o efeito dele, né? Mas é sempre fácil olhar no pote ali mesmo, né? E sempre olhar que o álcool, o efeito ideal dele é 70%, tá? Ou 70 graus, dependendo da escala como se coloca. Acima disso, ele acaba não tendo a mesma efetividade, porque o álcool evapora antes de conseguir fazer efeito sobre os micro-organismos. Então, e abaixo disso também. Então, o ideal é 70%. Tá certo. E uma nova avalanche, então, de fake news está circulando nas redes sociais, falando aí sobre o novo coronavírus. A gente preparou algumas dessas fake news, algumas dessas notícias, mensagens, e a gente vai acompanhar, então, agora, só para você em casa ter uma ideia do que a gente está falando, então. Vamos ver, então, pessoal, para a gente ter uma noção? Ah lá, doutor, eu peço que o senhor, então, preste atenção. Ah lá, teste caseiro que revela se a pessoa foi contaminada pelo Covid-19. Respirar fundo, prender a respiração por mais de 10 segundos. Se conseguir fazer isso sem tossir, você não está infectado. Verdade ou mentira? Fato ou fake news? Infelizmente, fake news. E aí leva as pessoas a terem uma crença perigosa, né? Assim, o exame, inclusive, para a gente detectar, ele só é feito num laboratório em São Paulo e precisa localizar o material genético do vírus. Então, assim, a gente não tem como clinicamente diferenciar de uma outra gripe causada, por exemplo, pela influenza. Infelizmente, não é fake news. Nós temos mais uma, então, Cid. Tem mais uma, né? Tem mais uma lá para nós. Pode colocar na tela. Novo coronavírus causa pneumonia de imediato, doutor? Olha, também é uma fake news, mas ela tem um fundo de verdade que os estudos dos países que já enfrentaram a doença, infelizmente, trazem para nós, principalmente a China, é que a doença nas pessoas que têm algum problema respiratório, como asma, bronquite, e nas pessoas idosas e crianças com menos de 2 anos, que na maioria acabaram falecendo, acabaram desenvolvendo uma pneumonia, né? E ele tem uma tendência
de afetar mais os pulmões do que o sistema respiratório superior, que é o nariz, a faringe, mas ele também causa esses sintomas. Sim. Então, assim, é uma fake news em parte, e o que acaba, infelizmente, levando a óbito é a pneumonia, mas ele não vai causar. A grande maioria das pessoas, em torno de 40% a 50%, esse percentual ainda está sendo verificado, mas considerando os outros vírus respiratórios, a maioria das pessoas são assintomáticas, né, ou tem sintomas muito brandos, mas eles acabam sendo transmissores da doença. É assim que as doenças funcionam numa população. Nós temos mais um questionamento, fato ou fake news, que está rolando aí, que está circulando nas redes sociais. Vamos ver então. Olha lá, chá de abacate com hortelã previne coronavírus? O que a gente tem percebido, doutor, eu vou até complementar, são várias receitas caseiras para prevenir a doença. É verdade ou é mentira, fato ou fake news? Olha, o que a gente tem de conhecimento popular, vamos dizer assim, uma farmacopeia brasileira informal, é que a vitamina C ela ajuda em doenças respiratórias, mas isso não tem comprovação científica. E tem que tomar bastante cuidado para isso não causar algum tipo de náusea ou vômitos, também. Exatamente. Então, assim, na verdade, não tem comprovação científica para isso. Ele pode ajudar a hidratar, a se restabelecer dessa forma, mas como combate direto ao vírus, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma medicação cientificamente comprovada que faça esse efeito. Tá. Maravilha, certo, doutor. Muito obrigado pela participação. Contamos sempre com o senhor, com os seus esclarecimentos, tá? E seja bem-vindo aqui na nossa programação. É um prazer, sou fã de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, Cid. Também nós pelas estamos então à informações, pela disposição para poder continuar esclarecendo todas as dúvidas. Beleza, Ju, obrigado, tá? Muito Até mais. obrigada. A Ju volta a qualquer momento, o doutor também, assim que a gente precisar dele, está sempre à disposição nossa aqui na TV Tarobá. Agora, pessoal, quero dar um recado muito importante para você da Oralsim, porque na última sexta-feira, pessoal, foi um dia muito bacana, né? Foi um dia muito bacana. E sexta-feira que vem agora, porque sábado teve aquele dia especial, né? Aquele evento que o pessoal ficou o dia inteiro lá atendendo. Mas sexta-feira que vem, dia 20 de março, é o Dia Internacional do quê, pessoal? Da Felicidade, né? Sabia disso? Com certeza é a semana ideal para você trocar a sua dentadura ou ponte móvel pelo tão sonhado tratamento com implantes dentários. Ah, pessoal, um recado muito importante para você. Sabe o que eu digo para você? O que eu indico? O que eu falo para você? Na Oralsim é muito mais fácil recuperar o seu sorriso. É muito mais fácil recuperar a sua mastigação. Você só precisa pegar o telefone, ligar agora, no 3375-2400, 3375-2400. Um gesto muito simples, mas que pode fazer uma enorme diferença na sua vida. Por isso, aproveite o Dia Internacional da Felicidade. Afinal, a felicidade começa sempre pelo sorriso. Vou só repetir o telefone, 3375-2400, 3375-2400. Você vai se surpreender, viu? Tenho certeza disso. Vai por mim. Oralsim, o sorriso do Brasil que eu indico e confio. 3375-2400. Olha, mesmo com a orientação do Ministério da Saúde para evitar aglomerações, as manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro foram realizadas em várias partes do país. Em Londrina, centenas de pessoas se reuniram neste domingo na rotatória das avenidas Higienópolis com JK, no centro aqui da cidade. O ato fechou ruas e avenidas no centro da cidade. De verde e amarelo, manifestantes levaram cartazes de oposição aos presidentes da Câmara e do Senado Federal e também ao STF. Uma faixa pedia intervenção militar. A gente está aí com uma crise mundial de saúde e agora acabou afetando muito a economia mundial e a nossa, que já vinha em recuperação, simplesmente estagnou. Então a gente está precisando que se votem as reformas urgentes que o Executivo tem mandado para o Congresso, só que o Congresso fica com essa guerra de poder contra o nosso presidente e a gente quer demonstrar o apoio ao presidente. Não estamos em guerra com as instituições, mas com as pessoas que representam ela, na pessoa do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Por causa do avanço do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir que os apoiadores cancelassem ou adiassem os atos. Mesmo assim, centenas de pessoas vieram aqui para a rotatória da Avenida Higienópolis com a JK para participar da manifestação. Os manifestantes utilizaram álcool gel e máscaras distribuídas pelos organizadores do evento. Muitos não demonstraram medo de contrair a Covid-19. Sobrevivemos a tanto tempo de corrupção, gripe espanhola no passado. Como diz o hino, a gente não teme nem a própria morte. A gente é patriota e não tenho problema nenhum, tenho coragem mesmo de enfrentar e lutar por um país mais justo para meus filhos,
para as futuras gerações. A manifestação seguiu pela Avenida Higienópolis até a Praça da Bandeira. A Polícia Militar acompanhou o ato e fez a orientação do trânsito. Orientação, pessoal, a orientação era que não tivesse, mas teve. Cada um que tem a sua opinião, né? Mas se eu tenho orientação de especialista e entendido do assunto para não ir até determinado local, para não fazer determinado ato, eu não irei. Mas respeito quem foi, entendeu? Quem fez a manifestação Brasil afora, mas a orientação era que não fosse. A preocupação não era em relação a apoiar Beltrano ou Ciclano, não. Era simplesmente pela precaução que o mundo inteiro está com o novo coronavírus. Por isso a orientação, né? Para que não houvesse essas manifestações, mas acabou acontecendo da mesma forma. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo agora o nosso Tarobá Notícia, você que possui um financiamento de um veículo, sabe quando você tem aquela sensação de que comprou um carro, mas que está pagando o valor de 2 ou até 3? Você sabia que é possível reduzir o valor dos juros desse contrato? Não sabia não? Calma aí que eu vou explicar para você. Presta atenção nesse caso de sucesso de mais um cliente, o solucionador. A Roselaine, ela procurou um dos nossos escritórios e fez uma análise gratuita para verificar o potencial número de redução ali, né? E adivinha só, a dívida dela foi reduzida em até 22,4% do valor total. Vou repetir, hein? Foi reduzido 22,4% de redução total, a redução total do valor da dívida. Então não perca mais tempo você também. Procure a equipe especializada, o Solucionador. Faça agora mesmo uma análise gratuita. Lembrando, o financiamento pode ser de carro, moto, até mesmo caminhão. Entre em contato agora com a nossa equipe e o Solucionador, com a equipe do Solucionador, né? Ligue agora 41 41 22 11, 41 41 22 11 ou mande uma mensagem também pelo WhatsApp 99916 22 11, 99916 22 11. Só o Solucionador oferece a você uma análise gratuita e a garantia de contrato. O telefone está aí no seu vídeo. Ligue agora 41 41 22 11 ou manda o WhatsApp 9616 22 11. Eu disse, o Solucionador. O final de semana foi marcado, pessoal, por 2 acidentes graves na rodovia que liga PR-445 até Guaravera. Ontem pela manhã eu estive lá porque 2 veículos caíram numa ribanceira, um carro e uma motocicleta. Na moto tinha um casal e o condutor da motocicleta, infelizmente, não suportou os ferimentos e morreu no local. O casal trafegava pela rodovia sentido Guaravera PR-445, quando o piloto perdeu o controle da moto e caiu no barranco. Pedro de Godoy Moreira, de 51 anos, morreu no local. O pai, infelizmente, só ficou no local para ajudar e retirar o corpo, mas a princípio sem lesão no pai. A esposa dele, Maria Zilda Angélica da Silva, de 49 anos, também ficou ferida. Ele está estável, né? Não é grave, não. Tem um trauma de tórax. Respirando normal, não foi entubado, não. Mas foi encaminhado e como a distância, via helicóptero para o HU. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi a própria Maria que mandou uma mensagem para a filha informando sobre o acidente. A mãe mandou via mensagem no WhatsApp para a filha e a filha veio lá de Tamarana procurando sentido Guaravera até achar. O corpo de Pedro foi levado ao Instituto Médico Legal. A polícia esteve no local para colher informações sobre as causas do acidente. Mas o mesmo transitava do patrimônio Regina sentido em toda a 445, ou seja, aqui é um declive, né? Uma descida, e mesmo deve ter perdido o controle aí e infelizmente veio óbito e tombou a margem direita da via para seu sentido de tráfego. No mesmo local, o motorista desse carro também perdeu a direção e caiu no barranco, mas ele não se feriu. Segundo a polícia, ele não teria envolvimento no acidente que resultou na morte do motociclista. Em contato com o condutor, mesmo nos relatou que não tem absolutamente nada a ver com essa situação da motocicleta. O mesmo permaneceu no local, verificamos toda a situação com relação a se houve ou não. O veículo não tem nenhum tipo de ranhura ou de amassado ou de coisa parecida que indique que houve a colisão. Aí, rapaz, eu estive lá ontem pela manhã, né, colhendo as informações lá, e, pessoal, havia aquela suspeita, porque foi muita coincidência mesmo. Primeiro cai o carro no barranco e logo na sequência a motocicleta. Tinha aqui um espaço ali de talvez 20 metros do primeiro local com o segundo dos acidentes. Então todo mundo achou na hora que o Gol teria batido na moto e a moto caiu e os 2 veículos caíram no barranco. Mas não foi essa a informação.
Foi uma coincidência mesmo, primeiro caiu o gol, depois a motocicleta e o condutor da moto, infelizmente, acabou falecendo. E olha, é um local que dificilmente pega até a internet, mesmo assim a senhora, a garupa da motocicleta, conseguiu mandar uma mensagem para a filha, avisando que tinha se envolvido no acidente. Daí a filha saiu de Itamarana, veio procurando naquela região e acabou encontrando os pais feridos. O pai acabou falecendo e a mãe encaminhada ao hospital, a princípio sem risco de morte. Um trecho que não é tão perigoso assim, segundo a própria Polícia Rodoviária Estadual. Dificilmente acontece acidente naquele local. Infelizmente, só ontem aconteceram os dois. Eu vou para o intervalo comercial rapidinho, já depois do intervalo. Tem muito mais informação ainda, pessoal, sobre o coronavírus. Tem informação sobre o que aconteceu no final de semana em Londrina e região, de trânsito, polícia. Tem imagens impressionantes de uma execução acontecida que, olha, realmente eu fiquei chocado de ver aquelas imagens assim. E com certeza você vai ficar também. Eu vou para o intervalo bem rapidinho, já já eu trago as informações para vocês aqui no Tarobá Notícia.